Meus irmãos, louvamos a Deus por essa manhã, louvamos a Deus pela vida do Nayak. Eu fui testemunha da decisão do Nayak de servir ao Senhor, de entregar sua vida a Ele. Acompanhei os últimos passos, que ele já vem sendo evangelizado, trabalhado por esta palavra, convencido pelo Espírito Santo de Deus há muito tempo. Mas nesse último tempo, quis o Senhor que eu estivesse caminhando com o Nayak no momento em que ele decidiu servir ao Senhor. E traz à minha memória agora os nossos estudos ali na sua casa, na cozinha, tomando um café, comendo umas carnes com abóbora. Não era, Nayak? E Deus se manifestando e trazendo na vida dele a sua vontade. E não há nada melhor para o homem quando ele entende a vontade de Deus para a sua vida. Glória a Deus. E ele então, não abrindo mão de sua família, não abrindo mão de seus amigos, não abrindo mão da sua vida, ele resolve viver para Cristo. Viver para Cristo é o melhor ato que nós, como cristãos, podemos ter. Alguém já disse que morrer por Cristo pode ser até mais fácil, porque é um ato só. Mas viver por Cristo é muito mais. Viver pela fé como o justo deve viver é muito mais intenso. E nessa manhã eu me alegro muito com a vida do Nayak e com todos os irmãos que aqui estão. Aleluia. Nayak, você crê em Deus como o Senhor da sua vida? Crer que Jesus Cristo morreu na cruz por você? Crer no Espírito Santo como aquele que tem caminhado com a igreja nesse tempo? Amém. Amém. Como pastor dessa igreja, chamado por Deus e autorizado por esta igreja local, nesse momento eu te batizo, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a gente sabe do momento que o irmão Zito, a irmã Fernanda, toda a família tem vivido. O irmão Zito chegou hoje 6 da manhã de viagem. E nessa semana foi um conflito, porque no domingo ele disse: pastor, eu preciso ir visitar o Arthur, mas eu quero estar no batismo do Tiaguinho. E a gente só achou um dia para visitar o Arthur nesse mês. Se eu não for, eu não vejo mais meu filho esse ano. E era justamente no dia, na sexta-feira? Na sexta-feira. E se ele fosse, ele ia perder o batismo do Tiaguinho. E nós conversamos ali, buscamos de Deus sabedoria. E para a glória de Deus, ele conseguiu visitar o filho. Chegou hoje 6 da manhã e agora está ali. Sei que muito cansado, mas muito feliz por ver Tiaguinho aqui nas águas. Ver Tiaguinho confessando Jesus. Amém. Porque filho de crente não é o quê, irmãos? Não é neto de Deus, não é? Filho de crente precisa também ser filho de Deus. E o Tiaguinho confessa Jesus nessa manhã. Tiago, você crê em Deus como Criador e sustentador de todas as coisas? Sim. Crê que Jesus Cristo morreu na cruz por você? Sim. Você crê que o Espírito Santo de Deus é aquele enviado por Deus para estar com a igreja nesse tempo? Sim. Amém. Amém. Como pastor chamado por Deus, ministro do Evangelho nesta igreja, nesse momento, Tiaguinho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o batismo do Rubem nessa manhã, além de ter um excelente significado para ele, também tem para a igreja do Senhor local. Rubem hoje congrega na Missão Batista em Teofilândia. No mês de agosto, nós adotamos aquela congregação. E nossos irmãos Sidney, Adilene, família, estão ali liderando aquela obra. E o Rubem já caminhava com aqueles irmãos ali, mas nesse tempo ele tem se achegado mais à igreja, foi preparado pelos irmãos e agora apresentado aqui para o batismo. A sua mãe, irmã Karina, está ali, chorando igual menino. Deus abençoe, minha irmã.
E eu creio que é o dia mais importante para a vida do Rubem, que ele está confessando Jesus Cristo. Amém. E creio que um dos dias mais importantes para a sua vida também. Que seja um começo de uma vida devota ao nosso Senhor Jesus. Rubem, você crê em Deus como Criador e sustentador de todas as coisas? Sim. Crê que Jesus Cristo morreu na cruz para lhe salvar? Você crê que o Espírito Santo de Deus é o enviado de Deus para esse tempo, para cuidar da igreja? Amém. Rubem, como pastor chamado por Deus, ministro do Evangelho nesta igreja, nesse momento, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode botar o... Amém? Noemi está na pontinha dos dedos aqui. Já entrou se batizando, já mergulhando. Irmãos, nós amamos muito Noemi, filha da Nalva. Cadê Nalva? Está ali chorando também. Momento importante para a vida de Nalva, para a família, para todos nós também. De ver agora o segundo filho, né? A Noemi também descendo as águas. Compartilhamos, Nalva, dessas lágrimas e dessa alegria. Que Deus te dê sempre sabedoria para continuar cuidando e criando os teus filhos no temor do Senhor. Amém? Isso. Noemi, você crê em Deus como Criador e sustentador de todas as coisas? Ninguém ouviu nada. Sim ou não? Sim. Você crê em Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz por você? Crê que o seu Espírito é o consolador da igreja nesse tempo? Amém. Como pastor chamado por Deus, ministro do Evangelho nesta igreja, nesse momento eu te batizo, Noemi, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, a nossa irmã Silvana já tem mais ou menos 2 anos caminhando conosco também em Nova Jerusalém. E agora ela entendeu que chegou o tempo de confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. PGM ali de Raimunda, cadê Rai? Tá longe, hein, filha? Tá na sombra, né? Seu pastor tá no sol e você tá na sombra, tá certo. Depois a gente conversa com o dono das ovelhas, viu? Então Silvana tem caminhado nesse tempo e agora decidiu, por fim, fazer a sua decisão ao lado de Cristo Jesus. E nós nos alegramos, Silvana, com a sua chegada. E a irmã Valda vai somando a família na igreja, né? Mais um filho agora confessando o Senhor Jesus. Silvana, você crê em Deus como Criador e sustentador de todas as coisas? Sim. Crê que Jesus morreu na cruz por você? Sim. Crê que o Espírito Santo de Deus é quem consola a igreja nesse tempo? Sim. Amém. Como pastor chamado por Deus, ministro do Evangelho nesse tempo, nesta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, a irmã Luana também começou caminhando aqui em Araci conosco, residindo ali em Teofilândia. E no momento que a igreja adota a congregação, ela começa a cooperar com aquela obra ali. E agora chegou o tempo de Luana confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida diante de todos. Também discipulada, cuidada ali pelos irmãos de Teofilândia. Nós agora ouviremos da sua boca a sua profissão de fé. Amém? Ninguém está ouvindo nada, é só nós conversando aqui. É o frio, é o frio. Luana, você crê em Deus como Criador e sustentador de todas as coisas? Crê que Jesus Cristo morreu na cruz por você? Crê que o Espírito Santo de Deus é o consolador da igreja nesse tempo? Amém. Como pastor chamado por Deus, ministro do Evangelho nesta igreja, nesse momento eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, fiz questão de deixar o Naldo por último. Eu disse a ele que as mulheres tinham prioridade, não foi, Naldo? Mas, irmãos, Naldo chegou para a nossa vida de uma maneira
bem diferente, né? Naldo vai ali para o centro de formação, irmãozito também na vida do Naldo. Naldo fica um mês por ali, conhece Jesus naquele lugar, começa a ir à igreja, a se encontrar com Cristo, retorna para Araci e começa a ir à igreja e até hoje nunca perdeu um culto, se brincar. Naldo tem sido um grande motivador para as nossas vidas, irmãos. Uma alegria que a gente sente e percebe na vida do Naldo. A sua expressão de gratidão a Deus por resgatá-lo deste mundo, por tirá-lo de uma vida que ele estava vivendo, que com certeza ia destruí-lo em pouco tempo. Mas Deus o resgatou. E nesta vida é assim. Nem sempre a gente tem força para dizer sim para Cristo. Há momentos que a gente tem que ser resgatado. E esse é o papel da igreja. A igreja vai lá, indo por todo mundo, resgata-nos, nos traz a uma condição de consciência e aí sim a gente confessa a Cristo conscientemente. E nós louvamos a Deus pela vida do Zico, da Fernanda, dos demais irmãos que têm cuidado do Naldo nesse tempo. Amém? Bota suas mãos. Reinaldo Salvador, Reinaldo. Nem sei o nome completo do Naldo, é Reinaldo. Reinaldo. Diga, quem sabe o nome completo é secretária. Pastor chama por apelido. E vou chamar de Naldo mesmo. Naldo, meu irmão, você crê em Deus como Criador e sustentador de todas as coisas? Sim. Crê em Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Sim. Crê que o Espírito Santo de Deus é o Consolador da igreja nesse tempo? Sim. Amém. Amém. Naldo, como pastor chamado por Deus, ministro do Evangelho nesta igreja, neste momento, com muita alegria no meu coração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiramente a Deus. Segunda meu amigo aqui, ó. Primeiramente a Deus. Então lá vou eu, bora? 1, 2, 3 e foi!